Olá, bem-vindo a todos a mais uma aula preparatória, desta vez para o assunto de lógica sequencial. Vamos iniciar falando do Colossus, também conhecido de Mark I. Ele foi um computador criado durante a Segunda Guerra Mundial pelo Reino Unido. Ele começou a ser construído em 1943 e operar em 1944. Uma característica importante desse computador é que ele podia ser programado e reprogramado para decifrar as mensagens nazistas. Essa flexibilidade de programação foi revolucionária. O computador usava um mecanismo de memória chamado de flip-flops, que foi desenvolvido muitos anos antes pelos professores William Eccles e Frank Jordan. O computador foi desmontado logo após o fim da guerra, o que fez ele ficar desconhecido durante muito tempo e não aparecer nos livros de história. Antes de falarmos dos dispositivos de lógica sequencial, vamos falar dos sinais de clock. Os sinais de clock dão um passo para o computador. Como os circuitos têm um atraso de propagação, o clock é definido para que os circuitos estabilizem seus sinais para ir executando as suas operações. Os sinais de clock são ondas quadradas, geralmente simétricas, que oscilam entre um sinal baixo e um sinal alto. Dois pontos importantes para observar são as bordas de subida, que é o momento em que o sinal sai do nível baixo para o nível alto, e a borda descida, que é o momento que o sinal muda do nível alto para o baixo. O ciclo é, então, a subida e descida de um sinal, por exemplo. E o inverso do período de tempo de um ciclo é a frequência de clock. Para gerar os sinais de clock, usamos osciladores. Temos os multivibradores astáveis, que são circuitos eletrônicos que têm dois estados que ficam comutando. O período de tempo para cada fase é controlado pelos valores dos capacitores e resistências conectados no circuito. Temos também os cristais de quartzo, que são materiais piezoelétricos que vibram em frequências muito precisas. Muitas vezes são usados multiplicadores de frequências para se conseguir o valor adequado para o circuito implementado. O Arduino, por exemplo, possui um cristal de 16 MHz para controlar o microcontrolador Atmega presente na placa. Esse cristal tem uma precisão de 100 ciclos por milhões, ou seja, algo como um erro de 30 segundos num ano. Até o momento, só usamos lógicas combinacionais. Nessas lógicas, uma tabela-verdade define bem a saída de um circuito. Por exemplo, podemos dizer que, ao se colocar os sinais nas entradas de uma unidade lógica aritmética, temos quase que instantaneamente uma saída válida, e independente dos sinais que estavam anteriormente no circuito. Já na lógica sequencial, o estado anterior das entradas influencia na saída, ou seja, essa lógica possui uma memória. E é justamente essa característica de memória de estados anteriores que nos interessa, pois, por exemplo, podemos armazenar valores para usar posteriormente. Um dos circuitos sequenciais mais simples existentes são os circuitos biestáveis, que são chamados assim pois permanecem em um dos estados binários, 0 ou 1, enquanto estiver energizado. Eles são usados para armazenar e recuperar os estados dos bits dos computadores. O LATSR é um circuito biestável composto de duas portas NAND, que armazenam um valor simples. Nesse circuito, normalmente as entradas S e R, conhecidas como set e reset, ficam em nível lógico alto. Enquanto estiverem assim, os valores da saída Q e Q barra, que é justamente o inverso de Q, se mantêm inalterados. Se o nível de S baixar, a saída Q fica em nível lógico alto, ou seja, 1. Já, se o nível de R baixar, Q fica em nível lógico baixo, ou seja, 0. Um outro circuito bistável é o LET tipo D. Nesse caso, o circuito mantém o valor das entradas de dados D enquanto a entrada Enable estiver em nível alto. Se for para nível baixo, o circuito não muda mais de estado. Até agora, vimos os LETs, que usando a terminologia comumente aplicada, significa um circuito sensível ao nível, ao passo que um flip-flop é sensível à borda do sinal de clock. Perceba o sinal triangular nas entradas do clock, indicando que o dispositivo é acionado por borda, ou de subida ou de descida. Para entendermos a diferença,
Veja o circuito do LED tipo D. Enquanto a entrada, aqui representada por C, estiver em nível lógico baixo, o circuito não se altera. Porém, quando ele muda para um nível lógico alto, o circuito vai carregando o valor de D até que C for para o nível baixo de novo. No diagrama de tempo apresentado, é possível ver que possíveis ruídos ou instabilidades afetam o sinal de saída do LED. Um truque, então, é tentar pegar o valor do sinal de entrada em um só instante, evitando flutuações e instabilidades. Aqui está um exemplo de solução. Em vez de ligar direto o sinal de clock no LED, podemos usar o circuito apresentado para este ativar o LED só no breve período de mudança do sinal de clock. Aqui no caso, é um circuito que tem sua saída em alta somente na borda de subida do clock. Quando a entrada mudar para o nível alto, a entrada superior da porta NAND recebe rapidamente o sinal. Porém, o caminho de baixo sofre um atraso por causa das 3 portas NOTs. Este atraso das NOTs faz com que, por um breve instante, as duas entradas sejam 1, fazendo com que, se ligado um LED, este só funcione na borda de subida. Da mesma forma, o circuito pode ser montado para a borda de descida. Para isso, ao invés de uma porta AND, será usada uma porta NOR, e só no breve período de descida que o circuito do LED ficaria acionado. Outra forma de fazer um flip-flop é com essa configuração mestre-escravo. Esse sistema é como uma porteira, onde os sinais vão propagando entre os dois elementos do flip-flop conforme os sinais de clock mudam de alto para baixo. Veja que o sinal de saída ficou imune às instabilidades e flutuações do sinal de entrada. Dizemos que a entrada de um flip-flop, aqui no caso a D, é síncrona, ou seja, só atualiza o circuito nas transições de clock. Porém, podemos ter outras entradas, como o preset, que normalmente fica em nível lógico alto, mas quando vai para o nível baixo, automaticamente deixa a saída em nível lógico alto, independente do clock. E o clear, que é o oposto, quando muda para o nível lógico baixo, deixa a saída em baixo. Caso necessário, algum circuito com resistores e capacitores pode ser usado para iniciar algum nível lógico desejado. Por exemplo, no preset, para iniciar o circuito com ele em alto, ou no clear, para iniciar o flip-flop em baixo. Aqui está um exemplo de diagrama de tempo para explicar um pouco o comportamento desse flip-flop. Vimos dois flip-flops bem comuns, porém ainda existem outros, como o tipo T, que muda de estado sempre que o T estiver em alto, e o JK, que permite uma combinação de todas essas funcionalidades que vimos anteriormente. E, dependendo da aplicação, podemos preferir um em relação ao outro. Para finalizarmos, podemos colocar mais funcionalidades num flip-flop se realimentarmos ele para manter seus valores. Um multiplexador pode ser usado para tal fim. Se abstrairmos esse novo componente, podemos ter uma entidade que armazena um bit de informação.